Bom, então, olá para todos. Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a regularização de açudes e barragens. Eu sou o Leonardo Zamerlan, aluno da disciplina de Hipermídia e Multimídia. Bom, aqui a gente pode ver que a regularização de açudes e pequenas barragens, ela é delimitada pela portaria da SEMA, em conjunto com a FEPAM número 94, de 16 de dezembro de 2008. Nela, dispõe os procedimentos para a regularização de açudes no estado do Rio Grande do Sul, onde é considerado a necessidade de agilizar e revisar os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, conta com um expressivo número de açudes brasileiros sem a outorga de uso, a acessibilidade, a agilidade e racionalização do licenciamento ambiental e o dever do Estado em gerir e proteger os recursos hídricos. Deste modo, todos os empreendimentos de edificação de açudes dentro do estado do Rio Grande do Sul se submetem ao presente regramento e à presente legislação, que proporcionará uma melhor gestão dos processos de acumulação de água e utilização racional para os usos consentidos da legislação, garantindo assim para as futuras gerações qualidade e quantidade adequada dos recursos hídricos hoje existentes. E os açudes existentes anteriormente à legislação presente que não estão regularizados, eles podem ser regularizados de acordo com a licença ou o termo de compromisso ambiental, que é o TCA, a ser firmado em conjunto da SEMA com a FEPAM e o interessado em regularizar a sua unidade. Licenciamento. Assim a gente pode inferir alguns tópicos a respeito desse tema. As propriedades rurais de agricultura familiar e lotes rurais em assentamentos fundiários com área até 50 hectares são isentos do licenciamento ambiental. Sendo assim, eles não precisam fazer licenciamento ambiental de acordo com a legislação. Os microaçudes, previsto em termo da lei, que institui o Programa Estadual de Irrigação, são isentos de licenciamento ambiental também. Porém, as propriedades rurais com área acima de 50 hectares até 100 hectares e açudes que a área seja de 5 hectares a 10 hectares, o licenciamento é realizado através da licença única, mediante a apresentação do AIA, que é uma avaliação do impacto ambiental. Para as propriedades rurais acima de 101 hectares até 1.000 hectares e açudes com área de 10 hectares e não superior a 100, o licenciamento é realizado mediante a apresentação do relatório ambiental simplificado, além do acordo com termo de referência a ser fornecido pela FEPAM. As propriedades com área acima de 1.000 hectares e açudes com área acima de 100 hectares é realizado o licenciamento mediante a apresentação do estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, sendo em conformidade com o termo de referência fornecido pela FEPAM. Assim, esse estudo de impacto ambiental ele promove uma quantificação do possível impacto da atividade a ser licenciada poderá promover contra o meio ambiente. E, por fim, para o licenciamento de açudes em propriedades que as áreas, tanto do açude como da propriedade, não são previstas anteriormente, vai ser levada em consideração a área dimensionada dos açudes para exigência de estudo técnico. Os programas de açudagem são de responsabilidade do órgão público estadual ou municipal, dependendo da ocasião. Primeiro, há alguns documentos que são necessários para a regularização de açudes. Relação dos titulares das áreas onde se localizam os açudes, que podem ser os proprietários, parceiros, cessionários ou arrendatários. A indicação individualizada da área de cada açude, capacidade de acumulação de água, georreferenciamento correto do açude, indicação dos usos para a irrigação, dessedentação de animais ou desenvolvimento da piscicultura. Além da área total da propriedade, onde irá ser localizado o açude, e a lâmina de água estimada da construção. É imprescindível
afirmar que o licenciamento e a posterior outorga da construção é formalizado através do responsável técnico da área, que pode ser um engenheiro agrônomo, por exemplo, e a emissão da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica promovida pelo responsável técnico. A outorga de uso do reservatório. Os empreendimentos de açudagem, todos, necessitam de outorga do Departamento de Recursos Hídricos nos termos da legislação vigente. Sendo assim, a Secretaria do Meio Ambiente, através do DRH, que é o Departamento de Recursos Hídricos, vai promover a agilização dos pedidos de regularização e de programas públicos de regularização ou desenvolvimento de açudes. E a autorização e consequente outorga é formalizada por portaria única do DRH para cada programa examinado e para todos os empreendimentos de que tratam os programas, ordenado separadamente por municípios. O TCA, que é o Termo de Compromisso Ambiental, ele visa a implementação do programa de regularização para açudes já existentes, porém não regularizados de acordo com a legislação. Sendo assim, as condicionantes técnicas específicas têm o objetivo de cessar, adaptar, recompor e corrigir eventual atividade degradadora e os seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Assim, a delimitação georreferenciada do empreendimento nas propriedades onde está inserido o empreendimento é necessária, além de que os empreendimentos localizados em zona urbana, por exemplo, necessitam de um parecer do gestor da unidade, que no caso pode ser o prefeito da cidade ou da cidade. A licença ambiental e a outorga que serão exigidas após a fluência dos prazos são necessários também. E é importante salientar que o não cumprimento dos prazos e das metas pré-estabelecidas, o requerente pode sofrer penalidades, bem como multas a ser fornecidas caso haja o descumprimento das metas e prazos. Bom, os açudes e as barragens, com a finalidade de acumular a água para utilização e irrigação, são licenciados dentro de processos relativos à sua finalidade. Assim, temos como ramos de atividade 111,30, por exemplo, que se dá para irrigação superficial, no caso do arroz irrigado, por exemplo. Além do ramo 111,40, que é a irrigação por aspersão ou localizada, como, por exemplo, irrigação por gotejamento subsuperficial, além de instalação de pivôs centrais. A regularização e licenciamento ambiental visam autorizar a construção, ampliação, regularização e operação de açudes com área alagada igual ou inferior a 10 hectares e de áreas a serem irrigadas por aspersão ou localizada com área igual ou inferior a 100 hectares, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Assim, isso é delimitado pela Instrução Normativa em conjunta entre a FEPAM e a SEMA, publicada no dia 14 de março de 2012. Aqui eu trouxe para exemplificar uma documentação necessária para o correto licenciamento ambiental da irrigação superficial, pertencente ao ramo 111,30. Como vocês podem ver, tem vários documentos que são necessários, como por exemplo, requerimento para abertura do processo administrativo, disponível online no site da FEPAM, carta do Exército, croquis detalhado da área, outorga do uso da água emitida pelo DRH da SEMA e da ANA, cópia da matrícula atualizada registrada no registro de imóveis, cópia da ART fornecida por responsável legal, além de vários outros documentos, como a autorização para a construção da barragem, a autorização para a reforma, projeto correto com memorial descritivo, entre outros documentos. Como considerações finais, podemos concluir que deve ser ter muita atenção à legislação vigente, pois qualquer erro pode
comprometer todo o projeto, atenção aos prazos para a regularização. É um processo bastante burocrático que conta com algumas exceções que podem comprometer todo o projeto, tanto adiante como todo o processo anteriormente realizado. É imprescindível realizar um projeto com certa antecedência, em torno de 6 meses, para que quando chegue o momento da irrigação não, não ocorra nenhum problema como atraso ou negação dos pedidos. Assim, e o não cumprimento da lei também pode acarretar severas punições ambientais, que são passíveis de multas e até impedimento ao crédito rural ao requerente. Aqui eu trouxe uma charge para exemplificar para vocês uma situação cotidiana, em que um produtor pergunta para a técnica se ela poderia ajudar numa questão primordial da lavoura dele, que ele queria construir um açude para alimentar o rebanho bovino dele e não sabia como proceder. Aí a técnica disse que ele deveria contratar um profissional habilitado, que esse profissional irá seguir a legislação vigente e dar todo o suporte necessário para o correto andamento do processo e o posterior sucesso do requerimento. Sendo assim, eu agradeço a todos pela atenção por este vídeo didático e tenham todos um bom dia. Muito obrigado pela atenção. Esse foi a minha apresentação para a disciplina de Hipermídia e Multimídias do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria.